Olá, sejam muito bem-vindos ao RehabCast, o podcast mais inclusivo de Maringá. Meu nome é Dinorá, sou fisioterapeuta e idealizadora da Clínica Neuroreadaptar. Lembrando que a Clínica Neuroreadaptar tem em Maringá, Colorado, Loanda e Arapongas. Quem quiser conhecer a nossa clínica, os tratamentos que nós oferecemos, é só entrar em contato. Hoje é um dia muito especial e eu trouxe como convidado a Lilian e o Antônio. Sejam muito bem-vindos. O prazer é todo nosso. O Antônio e a Lilian conheço há um tempo, né? São pessoas que deixam o nosso coração transbordando de alegria pelo projeto que eles têm, que eles fazem dentro da cidade. E eu gostaria que você falasse um pouquinho, vou passar para a mãe primeiro, Antônio, né? Vamos contar um pouquinho dessa história dessa mãe aí, veio o Antônio e tudo mais, né? Então, o Antônio está dentro do espectro do autismo, Sim. né, Antônio? E aí eu quero que você conte um pouquinho quem que é a Lilian, como é que a Lilian lida como ser mãe atípica. Então, eu já vou começar questionando. Não gosto de ser mãe atípica. É? Não, eu não gosto do... Não é porque Do ela não nome. gosta de Eu não mim, gosto ela do não gosta do nome. nome. Aham. Eu me sinto, não é a tua fala. Eu Sim. sempre que eu vou falar, eu falo sobre isso. Eu acho que, assim, o autista carrega muitos rótulos. Sim. E ao longo da vida, em vez da gente ir retirando rótulos, a gente vai colocando mais. Então, assim, eu não preciso de um rótulo para me colocar como uma pessoa, né? Eu acho que o atípica me retrata um vitimismo. E para eu chegar até onde eu cheguei, eu não podia ser vítima nunca. Eu tinha que ser uma pessoa mais guerreira do que... Então, assim, mas é uma particularidade minha, Sim. né? Eu falo assim, as mães gostam de se identificar, eu acho que isso deve trazer um aconchego ao coração delas, mas para mim eu acho que pesa um pouquinho. Mas o Antônio teve diagnóstico aos 19, então já fazem 12 anos que a gente teve que decidir o que a gente ia fazer da nossa vida. E eu sempre falo que a gente recalculou rota, né? No sentido de, até aquele momento do diagnóstico, a gente sabia que existia alguma coisa, mas que não tinha um nome, né? Não tinha um papel escrito falando assim, o Antônio é autista. E então, assim, a partir do momento que alguém teve o interesse de investigar, mas eu acho que tudo no momento certo, porque era o momento de DSM-5 ter mudado, era um momento que existia critérios para ser avaliado de outra forma. Então, ele foi avaliado como todas as crianças que foram avaliadas naquela época. Eu acho que até usaram os mesmos recursos, porque até então não estava fazendo diagnóstico de adulto, como tem sido feito hoje. Os adultos que tinham diagnóstico eram os de nível de suporte 3. Então, assim, eu vejo que assim, as pessoas sempre vêm perguntar para mim como que foi a fase do luto. E eu, de fato, eu falo assim, que eu vivi em luto até os 19 anos. Porque era muito difícil eu não saber o que acontecia. Existia alguma coisinha ali que ninguém conseguia enxergar. Então, assim, eu olhava, eu via e ninguém acreditava em mim. Então, quem tinha problema era eu. Exatamente assim. Aham. Então, assim, quando ela falou para mim que ele estava sendo medicado de forma errada e que podia ser alguma coisa que ela queria investigar e pediu permissão para mim para isso, eu já senti, assim, olha só a diferença do que está acontecendo. E eu ajudei muito no sentido que... E eu vou falar uma coisa assim bem... Ele estava sendo atendido pelo SUS, né? Então, assim, as pessoas têm... né? O grande preconceito, o SUS, a gente sabe que nem tudo são mil maravilhas, mas a gente sabe que tem erros nossos também, né? Nesse relacionamento enquanto paciente e SUS. Mas, assim, eu acho que a gente vai do profissional que está ali fazendo o atendimento. E eu acho que, para mim, o fato dela ter tido esse olhar ele foi atendido desde que nasceu. Então, assim, ela me chamava, Lília, vou estar não sei aonde, vem, vamos conversar sobre... Levava os livros para eu estudar com ela, ó, vê isso aqui. Então, assim, a gente foi ao longo do tempo até ela chegar e falar assim, não, Lília, né? Sim. Então, assim, para mim foi gratificante, porque ela, como se ela tivesse me tirado de como se o mundo autista era meu, me tirou de dentro de um buraco ali, que eu não sabia como caminhar, porque aquilo não Sim. evoluía,
né? Todo mundo falando para mim quando eu fizer 10, quando eu fizer 15, quando eu fizer 20, muda, e tava ali, né? Então, eu falo assim, foi um divisor de águas na nossa vida, mas um divisor de águas, assim, que não tenho como falar que não, porque, assim, o- todo o mal que eu podia fazer pro Antônio no sentido de controle, de tudo que ele ia fazer, eu tinha que ficar cutucando. Filho, não fala isso. Filho, você não pode abraçar demais. Filho, era sempre tanto não na vida Sim. dele, né? De você assim. Só que era um não que nem tudo era proteção. Era mais no sentido de não desagradar as pessoas, tipo assim, ó, eu quero estar num lugar que meu filho, que as pessoas gostem dele. Então, se meu filho fizer tudo que ele faz hoje, as pessoas não vão gostar. Então, eu tenho que interferir para que isso não aconteça. Só que as pessoas poderiam gostar dele, sim, Sim. Não dava pra sabendo, saber, né? sabendo como ele era. Então, assim, se o Antônio abraça apertado e eu tenho que pedir para tirar, a partir do momento que você sabe que ele é autista e é assim que ele abraça, você vai aceitar o abraço dele. Então, assim, eu acho que eu me permiti, e isso para mim foi um alívio. Então, assim, mas por que ele abraça assim? Porque ele é autista. Então, assim, daí você começa a explicar o que é o autismo, e eu acho que o fato da gente ter a oportunidade de explicar é você fazer mais uma pessoa ter consciência daquilo que você está falando. Então, eu acho isso maravilhoso. Então, assim, eu acho que foi uma libertação. Não tivemos, né, a fase de luto. Eu acho que para o Antônio foi melhor, porque ele começou a entender, né? Mas isso depois ele te Sim. fala, mas ele começou a entender a situação dele. Mas, assim, a nossa vida mudou Pra melhor. para melhor. Uhum. Porque, assim, eu acho que eu deixei ele. Claro que hoje ele vai falar assim: não, tem muita coisa que eu quero. Mas para aquele momento foi muito importante, porque todos os lugares que a gente frequentava, eu fazia questão que as pessoas soubessem. Em momento nenhum eu quis esconder. Porque a partir daquele momento eu podia justificar Uhum. porque o comportamento dele era daquele jeito. Mas você não educou? Eduquei. Eduquei, sim. Tanto que ele, assim, ele tá assim porque eu eduquei. Né? Não é porque eu tive um olhar diferenciado que eu deixei de ter limites, né? Porque, na Sim. verdade, teve, né? Teve até mais do que talvez ele merecesse, né? O controle foi além do que... Mas eu acho que, assim, Todos têm erros e acertos, né? Sim. Essa questão de o educação. diagnóstico, ele vem para mudar a rota mesmo da nossa vida, no sentido de tudo aquilo que eu planejei, né? Porque mãe planeja, desde que o filho está na barriga, ela fala, vai nascer, vai fazer, vai não sei o quê, como se ela tivesse esse direito, né? Como se Essa certeza. se ela pudesse escolher a profissão, Deixa escolher ela bem a decepcionada quanto mulher, a escolher isso. todo mundo, né? Então, você começa a pensar. Daí vem aquela coisa de autismo. O que vai acontecer quando eu morrer? Que toda mãe vai fazer sempre a mesma fala. Só que assim, quando eu tenho essa fala de o que vai ser quando eu morrer, eu tenho que agir exatamente em função disso. Eu não posso esperar assim, para eu morrer basta eu estar viva. Então eu posso morrer hoje, eu posso morrer amanhã e posso morrer daqui a 50 anos. Uhum. Só que eu tenho que trabalhar essa vida de forma para que, de fato, se eu morrer amanhã, alguma coisa eu vou ter feito. Ele tem a autonomia necessária para viver a vida Exatamente. dele. Porque né? assim, ó, o que a gente presencia hoje? Então, assim, eu me propus a isso, a criar pistas, criar dicas, tipo assim, guardar documentação, tudo no lugar, falar assim, filho, os documentos tá tudo aqui. Sempre no Sim. sentido de, se acontecer alguma coisa comigo, é quem você vai procurar. Mas eu sei que, assim, até um exagero, né? Mas no primeiro momento você não sabe muito bem o que fazer. Então, assim, e aí o que eu pensava? Para o meu filho sobreviver, o que ele precisa? Da sociedade. A sociedade é inclusiva? Até hoje não. Não. E eu acho que ela nunca vai ser. Eu não acredito. Então, não é, Lília, você... Não, eu não acredito. Porque assim, ó, como que a gente acredita numa sociedade inclusiva, a gente vendo os jovens de hoje fazendo o que eles fazem? Então, assim, se os jovens de antigamente já praticavam bullying, já tinham situações muito graves, Continua. os de hoje vão fazer muito pior. É claro que nós vamos falar que tem exceções? Tem exceção, claro que tem. Tem muito filho que ainda está sendo
criado por famílias que educam, que exigem respeito, que exigem, tá? Mas nem todos. A gente sabe que essa geração mudou. A gente sabe que hoje o adolescente tem mais poder do que o pai e a mãe, do que a escola, do que todo mundo, né? Então, eu vejo que eu não consigo olhar para essa geração e acreditar que vai ser uma geração que vai diferente. acolher. Sim. Então, assim, quem vai ter que fazer a diferença e trilhar esse caminho vai ser nós. Eu acho que fortalecer, né? Exatamente. Ô, Lilian, e você acha que esse acolhimento que essa médica trouxe para você, de chegar e falar assim, vamos estudar junto? Vamos ver se isso aqui caracteriza, porque você está o dia inteiro com o filho. E aí, isso te ajudou também a falar para as pessoas. A atitude dele é esse, por causa disso, porque você tinha estudado. Porque é isso que a gente pede para as mães. Você precisa saber tudo sobre teu filho, então, né? E eu escuto muito isso, né? De que mãe de autista tem que estudar sempre. E foi exatamente o que eu fiz. Porque, assim, a princípio, o que eu entendi? Meu filho não tem 6 anos, e naquele momento ainda nem existiam as terapias todas que tem hoje para as crianças. O máximo que eu tive foi indicação de uma TO, que nem era especialista em autismo, mas que atendia autista. Então, a médica indicou essa TO justamente por isso. Uhum. Então, aquela que ela indicou, eu fui atrás para conseguir atendimento. Porque eu nem sabia o que TO era. Então. Nem sabia que existia essa Imagina. profissão. Sim. Mas se hoje já é escasso, né? Imagina antes, né? Ah, não. Antes não era escasso porque ninguém sabia, então ninguém ia atrás também. Agora- né? Tinha esse agora- detalhe. Mais ou menos isso. Mas assim, então assim, o que foi orientado a gente fez. O que eu posso fazer além disso? Mudar o destino dessa história, mudar a história. Então assim, nós vamos ter que trabalhar essa vida lá fora, né? Como que eu vou colocar meu filho na sociedade? E eu só imaginava que meu filho só poderia estar na sociedade se as pessoas soubessem quem ele era e o que era ser autista, né? Então, assim, eu já coloquei na minha cabeça que eu tinha que falar sobre. Sim. Aí, o que eu fui fazer? Eu fui estudar. Então, foi minha primeira pós-graduação em autismo, foi 1 ano depois do diagnóstico. Sim. Então, assim, e eu até falei isso essa semana já. O meu TCC lá, o meu artigo, era Saindo do Invisível. Porque, assim, naquele momento não tinha nem documento, não tinha matéria, não tinha nada para eu pesquisar. Porque não tinha nada falando de adulto. Todos esses anos, né? Nada. E não é por isso que autistas adultos não existiam. Sim. Já existiam. E Desde eu não sempre. tinha material. Se eu falar para você que o único livro que eu consegui na época foi um livro do Dr. Salomão, tá? Que eu já conhecia, o Antônio já tinha passado por ele. E aí eu falei assim, nossa, que coisa, né? O Dr. Salomão já avaliou ele, deu um diagnóstico de hiperativo como ele já tinha, e agora eu vou estudar em cima de um livro publicado por ele, falando sobre autismo. Aham. E enquadrando aquela mesma pessoa aqui dentro. Mas eu tinha o entendimento que não seria possível ter feito esse diagnóstico antes, porque ele não teria critério para fazer essa investigação, né? E eu falo assim, que depois o tema do trabalho, eu falo que eu nunca imaginei que esse sair do invisível seria o destino da nossa vida, e que ele fosse trilhado em cima disso. Porque o sair do invisível significava o quê? Eu tirar o meu filho da bolha e, de fato, colocar ele dentro da sociedade. Sim. E assim, a minha visão sempre foi essa, só que eu achava assim, para que ele esteja em algum lugar, as pessoas têm que saber quem são ele. Então, assim, eu acho que hoje, eu vendo esses 12 anos de lá até aqui, eu acho que eu fiz muita coisa. Não é querer se engrandecer no sentido, a Lília... Não sou. Eu sou essa pessoa para Sim. o meu filho. E acaba refletindo, né? Sou essa pessoa para o meu filho. Mas a Lília não fez nada para a sociedade. Fiz muita coisa, sim. Mas o meu foco, em determinado momento, foi Antônio. O resto é consequência. Sim. O resto é consequência. É igual para mim, né? Não é? Eu fiz muito pro meu filho. Aí E tudo que você... Tudo que eu faço hoje é consequência. Consequência. Né? Você pegou a dor de não Exatamente. descobrir o que era que estava acontecendo e falou, preciso fazer algo. Mas é bem isso. Eu falo assim, que eu sempre tento transformar minha dor em projeto. Toda vez que eu sofro muito, vira projeto.
Uhum. Então, assim, eu já percebi que é assim, minha vida é assim. Uhum. Então, eu vou viver sofrendo, para ter muito projeto, né? Tomara. Você já sofre muito, mãe. Para com isso. Antônio, me fala uma coisa. Eu quero entender o seu lado da infância e adolescência, que foi antes do diagnóstico. Como que era a tua cabeça? O que você tem de recordação? Eu sei que eu era uma criança estranha. Tem certo. Como que eu posso dizer? Hoje, eu infelizmente não tenho tantas memórias quanto eu gostaria de ter dessa fase. Gente, eu peço desculpa antes de tudo, porque minha voz não está nas melhores hoje, porque eu estou meio gripado. Mas continuando, eu sei que eu era diferentão. As histórias que meus pais me contam, hoje eu escuto e eu fico, gente, por que eu fazia esse tipo de coisa? Tipo, eu vejo que se eu pudesse voltar no tempo e me vesse fazendo as coisas que eu fazia, eu daria umas broncas em mim mesmo, eu ia Mas chorar. era a maturidade que você tinha na Não, época, com né? certeza, mas não quer dizer que eu não passo vergonha pelos meus fracassos do passado. Eu era aquela criança que uma coisa, não necessariamente seria uma questão de características do autismo, mas eu era uma criança que chamava um amigo ou qualquer pessoa pra vir em casa para eu ficar no videogame e a pessoa ficar me assistindo. Eu era aquela. Eu não. Eu vou falar da questão da teoria da mente, simplesmente eu não percebia as coisas que eu fazia Sim. mesmo. Eu era sempre desde criança falavam que eu era inteligente, mas mesmo assim não quer dizer que eu reconhecia certas coisas que aconteciam junto comigo. Eu realmente fui uma pessoa que só depois de mais velho, na verdade, só depois mesmo de ter tido uma TO, eu percebi que eu não era aquela pessoa que ficava olhando nos olhos, no rosto da pessoa mesmo, eu não olhava. Eu não vou dizer uma fobia, mas realmente era basicamente um pequeno medo disso, ficava ansioso por Sim. ter esse tipo de contato, Uhum. que me levou a não ser uma pessoa que desenvolveu bem a questão de comunicação, a leitura corporal, linguagem corporal. Sim. Então, se acontecer as coisas, eu era o último a perceber. De certa forma, foi até bom, porque, obviamente, eu sofri bullying na minha infância e adolescência, só que quando era uma coisa muito sutil, eu simplesmente não percebia, então não era aquele alvo que as pessoas buscavam fazer bullying porque a pessoa reagia. Reagir. E quando eu percebia, eu era aquela pessoa. Na verdade, isso foi coisa que também eu escutei de outras pessoas. Eu era uma criança barra adolescente violenta. Eu tinha um senso de justiça muito pesado, uma mão muito Uhum. pesada nisso. Então eu ia pra briga. Eu realmente comprava briga com quem me dava problema pra mim. E às vezes até Uhum. pra outras pessoas. Ela estando ou não certa. Isso dependia do que eu achava certo na época, Sim. no momento. Então, isso era aquela situação que, ao mesmo tempo, teve pessoas que sempre tinham medo de mim por causa disso, teve pessoas que não se sentiam confortáveis muito próximas, mas eu também, por muito tempo, fui aquela criança, isso é uma coisa que eu lembrava, eu, até certa fase da minha vida, não sentia necessidade de ter pessoas ao meu redor. Eu não, tipo, se eu tivesse 1 ou 2 amigos ou 30 amigos, pra mim era indiferente. Eu tinha meus amigos, as pessoas com quem eu conversava. Eu tinha mesmo sendo uma pessoa que conhecia sobre muitos assuntos, a minha gama de assuntos de conversa era muito curta. Era basicamente nos focos que eu tinha na vida. Não vou nem falar hiperfoco, mas questão como nem computador na época, mas videogame, televisão, desenhos. Então era bem restrito meus Uhum. assuntos de conversa. Parte também porque eu não conseguia também identificar quando a minha conversa estava agradando ou não, quando era momento meu de fala. Então, obviamente, tinha minhas dificuldades nesse sentido. Mas eu também, até hoje eu fico falando, tipo, que eu vou encher o saco das crianças, ou simplesmente que eu sou uma pessoa chata. Mas eu falo porque é meu jeito mesmo. Eu me vejo meu jeito como sendo uma pessoa que fico importunando outras pessoas. Sobre o meu jeito de conversar. Não que eu esteja efetivamente importunando elas, mas Aham. eu fico enchendo o saco delas porque eu sei que a minha comunicação não é das melhores. Mas você gosta de fazer isso. É isso que eu ia falar. É do meu jeito, querendo ou não. Aham. Faz parte de você, né? E aí, quando você recebeu esse diagnóstico, como é que foi? Pelo seu olhar. Na verdade, eu comento mais ou menos pelo jeito que a minha mãe fala, porque ela falou que foi. Ela comentou que Eu a falo do meu doutora. lado, você vai Sim. falar o É. teu. Que a doutora puxou ela pra ver junto, pra Conversar. estudar todo esse assunto, pra depois fazer o diagnóstico. Uhum. Só que quem disse que eles me avisaram? Eu Foi estava sendo. escondidinho. Exatamente. Foi um diagnóstico meio. Meio não, bem sem eu ficar. Sem eu estar participando do diagnóstico em si. Não falo isso de forma positiva ou negativa porque eu não sei qual seria a minha reação de me falarem isso sem eu conhecer a respeito antes. Porque, basicamente, eles fizeram um serviço de
ir me introduzindo ao tema sem eu tentar perceber de formas indiretas, porque Ah. querendo ou não, era um tapado que não percebia se as pessoas me dando, pessoas fazendo indiretas nesse sentido pra mim. Então eu começava a aparecer cada vez mais coisas relacionadas ao autismo, características e coisas assim, até que ponto que, cara, isso parece muito comigo. E daí eu fui perguntar pra mãe, ela achou que a médica, falou que achou que a médica que tava me falando isso, mas não. Ela falou que elas duas estavam trabalhando a respeito desse diagnóstico. Sim. E daí comigo foi motivo de risada, porque eu achei cômico isso. Obviamente, eu não vou dizer que eu tive um momento de luto, mas teve sim momentos depois, vamos dizer assim, o quanto você relembra o passado, ou quando você aprende mais coisas ainda e reflete um pouco mais, você fica, putz, eu podia ter feito isso diferente. Do mesmo jeito que eu falei que se eu ver isso no meu passado, eu ficava, gente, eu não acredito que eu fazia isso. Aham. Ficar irritado com o meu passado. E tem horas que dá um remorso que você fica, se eu podia ter feito melhor, podia ter feito diferente. Obviamente, minha cabeça era diferente, sim. Mas eu também acho que a gente tem o direito a sofrer um pouco também, de ficar irritado com o que a gente poderia ter sido melhor. Uhum. E Mas você falou uma coisa engraçada, né? De como se a gente estivesse dando dicas para ele perceber. Daí, cada vez mais eu chego nessa conclusão, aí me porque veio agora na cabeça, porque assim. ela colocar o filme da Temple Grandin pra Não, passar e não foi assistir o da filme. Tempo, foi Não, o da o. Temple eu assisti com vocês. Não, mas o filme que eu assisti foi um que era um desenho de massinha. Ah, eu sei, você queria que eu Você lembra? assistisse. Você já assistiu? Também nunca Fuga assisti. das galinhas? Não, não. Não, é um É filme de. de um. Nossa, tava no Netflix por um bom tempo. Eu esqueci o nome. É de um senhor que começa a entrar. Que começa a conversar com uma outra pessoa por carta e tudo mais. Eu não lembro o nome. Ela é uma menina e ele é um senhor. E a história conta a história, mas não sei quem que é autista, não lembro se É era ele, ele. É era ele ele. que é autista, uma Uhum. pessoa já. Só que eu não lembro o nome do filme. É o nome dos dois. Depois Tá. eu mando para você. E aí nós começamos a assistir. No final eu nunca assisti com ela. Não, ele não Nunca- assistiu, mas ele entrava no quarto e via que tava eu, o pai e o irmão assistindo. Aham. Meu irmão? O Eduardo, ele era criança. Meu irmão não. Melhor não falar. 12 anos atrás, ele tinha. Criança não, era adolescente. Mas assim, aí como você começa a pesquisar, começa a aparecer coisas. Sim. E é aquela coisa que a gente sempre fala para os outros. Ai, mas eu não posso falar com meu parente sobre isso. Ou, ai, eu acho que meu neto é autista, mas quando eu chego pro meu filho para falar alguma coisa, meu filho não aceita. E Aí, realmente tem uns que são mais rebeldes, é de pessoa pra pessoa. Sim. mas daí, qual que é a minha dica? Falei assim, começa a assistir um podcast nosso, assiste lá, ó. É. Fica sem querer assistindo, daí a pessoa vai falar assim, nossa, mas por que você tá vendo isso? Não, achei interessante o que tá O falando. assunto. Assiste um filme de um autista, É. né? Ela vivia falando, não, é um filme tão bonito e tudo mais. Mas no final de contas eu nunca assisti também. Qual dá tempo? Mas Não, o outro lá, o da Tempo é que eu reparei você assistindo no dia lá e eu parei e continuo assistindo junto com você, porque o filme era interessante. Ô, Lilian, acabou que você. Eu penso assim, você não podia falar pra ele porque você tinha que olhar as características sem nada influenciar. Exatamente, sem influência. Sem ter influência. Só né? que, na Que é uma verdade, dica que a gente Então, pode mas fazer com as famílias, né? só que que nem hoje, né? Os diagnósticos que estão sendo feitos de adulto. Os diagnósticos que estão sendo feitos de adultos, que de fato são diagnósticos verdadeiros, Sim, né? sim. Não podemos esquecer que tem muita gente que, né? Porque você vai trazer um prejuízo que você está vivendo hoje. Uhum. O diagnóstico dele foi mais baseado nas situações de infância do que Uhum. propriamente de adulto, tá? Porque, Sim. assim, eu falo assim, eu tive que relembrar um passado de 19 Ela anos lembrou muito de muita difícil, coisa por causa disso. muito difícil. O que eu fazia? Eu pegava caixas de fotografia, de foto mesmo, né? Que antes a gente tinha foto para... Sim. Saudade. E eu pegava as fotos para lembrar. Daí eu Lembrava. lembrava assim, tipo assim, nossa, nesse negócio, olha o que aconteceu. Olha, nessa apresentação da escola aconteceu isso. Olha, nessa festa de aniversário. Então, assim, daí você começa, diante de um questionamento que tem lá, ó, como foi isso, não sei o quê. Mas era de criança, então eu tinha que voltar para mim mesmo, Sim. pegar um recurso para estudar isso, para falar assim, o Antônio não olhava nos olhos? Eu falei assim, não sei. Eu não conseguia observar isso nele enquanto bebê, enquanto criança. Uhum. Né? Tipo assim, era uma fala que eu não podia ter. O Antônio falou com 1 ano e meio, quase No 2 limite anos. do normal. Mas assim, andou com 8 meses, Pulei a fase de gatinhar. Não engatinhou a Não. maioria, né? né? Olha que Então, interessante. assim,
coisas importantíssimas que eu jamais ia achar que tinha alguma coisa a ver, mas o Antônio não dormiu 2 anos e meio. Minha letra chegou a desenvolver até certo ponto, daí regrediu muito certa idade. Entendeu? Ele As chegou podas a ter uma neurais. letra. Exato. Então, ele chegou a ter uma letra que você conseguia ler e, de repente, virou um rabisco. Né? Então, eu falava assim. E ele era acompanhado por médico, e eu levava essa demanda. Tipo assim, eu ia com o caderno. Mas não tinha um parâmetro, né? Não, não tinha. Então, assim, eu acho que assim, ó, eu lembro, mas assim, bem de longe, de um dia o médico fala assim, alguma coisa, relacionar alguma coisa, mas não Nunca foi investigar. Sim. Né? Tipo assim, não, vamos continuar medicando, assim, tá indo bem na escola, tá bom. E, na verdade, a preocupação maior não era o ir bem na escola, porque o Antônio não teve nenhum comprometimento cognitivo Sim. que tipo Tirando assim, o tivesse, TDAH mesmo, que era a É, pessoa que não aham. prestava que atenção, tivesse coisa uma assim. demanda de precisar de auxílio, ou de uma Sim. prova mediada, de uma coisa nesse sentido. Ele não precisou disso. Aham. Então, assim, se tá indo bem na escola, tá bom. Só que o que eu via era outra coisa. Uhum. O que eu via era eu chegar na escola, tipo assim, eu tinha que chegar na escola até às 7 horas, porque ele tinha que entrar antes, e eu tinha que pegar ele. Se saía 15 para meio-dia, eu tinha que estar na porta da escola, porque a hora que bateu o sinal para ir embora, ele ia embora. Ele não ia para a escola para brincar. E na hora do intervalo, tipo assim, eu precisei ir para a escola para ver alguma coisa. Eu lá de cima, né, que eu conseguia ver ele, eu sempre vi ele sozinho, sempre vi ele balançando. Ou as amizades dele, eu ia descobrir que era com o jardineiro, com quem cuidava. Pessoas adultas. Pessoas fora da É. minha faixa etária. Não é nem fora da faixa etária, era mais mesmo pessoas que trabalham e tudo mais, porque não posso nem dizer questão de fora da faixa etária, porque das amizades com outros alunos eu literalmente só tinha dentro da minha sala. Porque muitas Sim. eu não raramente mesmo conversava com até pessoas de outra turma. Eu tinha uma dificuldade mesmo. Até hoje eu tenho uma dificuldade de conversar com pessoas da minha faixa etária, mas isso é uma coisa que veio desde sempre mesmo. Você gosta sempre de conversar com pessoas que são São Mais fora velhas do ou mais mais adultas. novos demais, tipo Entendi. adolescente. Hoje em dia é basicamente só com criança mesmo, porque hoje em dia eu penso como minha faixa etária é quase idoso até, mas também é porque eu já me vejo como velho, então Aham, tô aham. velho. É a alma velha, né? Eu falo que o Murilo, ele tem essa alminha. Eu tô conversando aqui, tô lembrando de algumas coisas, sabe? Não, mas ó, quando era criança era muito engraçado, porque a gente via assim, ele via a pessoa idosa na rua, ele ia atrás, perguntava se precisava de ajuda. Falava assim, às Olha, vezes você já estava que lá na legal. frente, ele estava não, lá eu acho. atrás. Mas eu também tinha uma visão errada de achava que todo idoso era uma pessoa que não errava, tipo assim, era tudo bonzinho. Daí que eu descobri, quando fui envelhecendo, percebi que não, tem um monte de idoso que é problemático do mesmo jeito. Gente ruim vive, cresce, é aquele negócio, vaso Lógico. ruim não estraga, né? Esses são os que vivem mais, no final das contas. É. Mas aí vem a decepção, né? Sim. Então, sim. Mas daí Na só vê verdade, bem mais, ser bem humano, mais velho. Sim, ser humano é qualquer um, complexo, né? né? A Sim. pessoa E- boa, ela vai crescer, vai envelhecer, vai morrer. E a pessoa má também vai passar pelo mesmo processo. E Minha por isso que sorte a é que com gente... criança raramente dá problema. É. Mas daí normalmente quando não dá certo é criança que não foi com a minha cara também. Também acontece, tem todo esse direito. Tem criança que é mais tímida, tem criança que só não vai com a minha cara mesmo. Sim, Então, não vai nem com a tua, né? Nem Não com vai, ninguém. vai comigo e tá tudo bem, né? sim. Eu acho que é natural do ser humano. Mas o que eu penso? A gente tem que saber viver em sociedade, Sim. né? Acho que é a Se questão mais mais, importante. vamos dizer assim, em poucas pessoas, igual você falou, tinha poucos amigos. Se é em poucos amigos ou em muitas pessoas, vai muito depender do Sim. que gosta, o que não gosta. Porque assim, eu acho que a gente não é obrigado a nada, né? E eu, A gente hoje, não é obrigado a ter 50 amigos na Sim. lista de contato. Não. e eu hoje em dia eu me vejo que eu sou uma pessoa que não dá conta de manter muitas amizades. Simplesmente eu não tenho a capacidade mental de ir atrás de pessoas que eu tenho nos meus contatos e começar uma conversa. Eu já sempre fui uma pessoa de dificuldade de iniciar uma conversa, mas eu percebo que tem uma hora que eu não dou conta mesmo de Aham. simplesmente começar De dar conta. conversas com Esgota, outras né? pessoas. Tem as Esgota. pessoas que eu converso sempre, mas normalmente, Eu acho que pode esquecer de dar atenção. sim, eu Sim. simplesmente eu não consigo dar atenção, certo Sim, ponto. sim. Minha bateria social realmente nesse sentido só foi mais piorando ao baixa. longo do tempo. Sim, sim. E até porque a gente não tem mais muito saco, né? Que as pessoas, eu falo assim, tá todo mundo meio desequilibrado.
Eu acho que a cobrança social ela é muito grande, a cobrança de entrega é muito grande, então a gente acaba que, eu vejo, né, na minha casa, assim, a gente acaba incluindo poucas pessoas na nossa vida justamente para isso, porque a Mas eu acho que a gente demanda tem que já ter é tão alta, aí Sim. você você se Exatamente. esgota desnecessariamente, né? O problema é que isso, querendo ou não, ainda me é um detrimento pra mim. Querendo ou não, isso é uma coisa que eu não consigo diferenciar por valor as pessoas nesse sentido. Por exemplo, relacionamento, coisas nesse sentido. Se eu simplesmente não tiver com energia de conversar com a pessoa, eu não vou conseguir. Então é uma E tá situação tudo toda bem. dele. Não, aí que tá. Tá tudo bem, entre aspas, né? Porque daí não, a outra pessoa não vai A estar outra tudo bem. pessoa fica brava, mas você fica tudo bem. Para você tá tudo bem. Eu fico mal, eu me sinto mal por fazer aquilo, mas eu simplesmente não consegui evitar fazer. Sim. O máximo que eu faço hoje em dia é mais o automático. Por exemplo, os meus pais, eu mando mensagem pra eles, vejo se eles estão bem, porque querendo ou não, eles já estão ficando mais velhos e nunca vai saber se eles não estão num dia bom e vai acontecer alguma coisa. Sim, sim, sim. É, Mas mãe, desculpa te chamar de eu velho. acho que a gente acaba dividindo mais a dor do que o bom, né? Tipo assim, quando eu não estou bem, parece que eu quero que todo mundo saiba que eu não estou bem, né? Mas Uhum. quando eu estou bem é só para mim, Sim. né? Tá Polêmica tudo vem bem, ninguém. demais, né? Senão o jornal não funcionava. É verdade. Mas não é. Eu falo assim que a gente acaba errado isso. Às vezes é uma carência, é para chamar atenção ali, tipo, Exatamente, ó, tipo ai, assim, meu, eu tô nossa, aqui, tô hoje. sofrendo, E às olha vezes para tá precisando mim. mesmo, tem gente que é Aham. carente. E Eu sou. todo mundo é, né? Não, eu falo que às vezes assim, eu faço alguns desabafos, mas assim, para eu chegar até aquele desabafo, porque aconteceu muita É que o copo coisa, derramou, né? derramou, Aham. e derramou, e derramou muito, até eu chegar naquilo. Tipo Sim. assim, é porque passou do limiar de qualquer dor. Aham. Porque eu sou aquela pessoa assim, Relevando. que eu fui me acostumando, eu não era, tá? Eu criei uma Lilian que não existia. Hoje eu tenho certeza que eu não sou a pessoa que eu era há 30 anos atrás ou há 40 anos atrás, na minha adolescência, na minha juventude. Eu acho que eu nunca imaginei que eu seria essa pessoa. Eu sou a melhor pessoa do mundo? Não, não sou. Mas assim, eu me vejo com uma força além da minha capacidade. Eu me vejo assim, eu nunca você vai ouvir eu falar assim, olha, eu vou abrir mão de fazer isso porque eu estou com dor. Desculpa, mãe, eu te estraguei. Não, filho, eu falo assim, mas é uma coisa De muito lidar com a família, lidar com de tudo. Tipo assim, eu não me permito sentir a dor e saber, não, é você que está com dor, não é teu filho, não é teu marido, não é ninguém. Que é aquela coisa que sempre quando você tem uma dor, todo mundo também tem. Então, a tua dor sempre. Então, eu me acostumei que eu não posso fraquejar. Então, assim, mesmo que todo mundo esteja bem e eu esteja mal, eu tenho que estar melhor do que eles. Entendeu? Sabe Olha a quando exigência, né? como você tem que estar. É isso que eu falo para você. Eu trabalho na prefeitura há 19 anos. Eu tenho 2 atestados médicos. Eu já trabalhei muitas vezes com pé engessado, com pé engessado porque eu tenho reumatismo e na época eu não sabia. Então, assim, cada dor que eu tinha que eu ia no médico, engessava, enfaixava, mas ninguém descobria que era o reumatismo. Aham. Então, aquela dor era uma febre reumática, uma dor que não tinha Artrite nem. reumatoide. Então, assim, eu fiz uma cirurgia no pé, eu fiz a cirurgia hoje, amanhã, com um atestado de 30 dias, amanhã eu estava trabalhando. Então, assim, eu tenho 2 atestados que eu realmente tive que apresentar, porque foi uma Que vieram nos cirurgia últimos que eu não 5 tinha anos. jeito, e a outra que Foi o foi Covid. Covid. Sim. Então, assim, Foi obrigado. até Livre os, espontânea pressão. né, fazem 6 anos, eu tenho 19 anos de prefeitura, então até 13 anos de prefeitura, eu nunca apresentei um atestado, e aquilo para mim era, Orgulho. Achava nossa, era o maravilhoso. orgulho que eu tinha Sim. daquilo. Eu te Então, estragando assim, de eu novo. sempre me mantenho, tipo assim, a dor não é um obstáculo para mim, Sim, sim. tá? E Ela não foi tem- uma construção da tua vida isso, né? Então, assim, ai, vamos fazer alguma coisa. Ai, gente, tô com dor de cabeça hoje, eu não vou. Não, eu vou. Eu Sim, vou. Se eu chegar lá e não aguentar, eu vou vir embora. Mas, sim. assim, é tanto que eu sou aquela pessoa que sempre. Queria ter Lília, metade você dessa quer. força. Você pode fazer isso comigo? Posso. Uhum. Hoje uma pessoa ligou para mim, isso é só para eu dar exemplo.
eu não a conheço, mas ela me mandou uma mensagem que alguém passou meu contato. Lília, tô com um problema com o meu filho, não sei se é menino ou menina, a gente nem conversou muito, ela meio que fez a queixa meio assim, e eu conversando com a pessoa, eu achei que eu quero fazer um projeto e mandaram eu conversar com você para você me ajudar. Eu falei assim, tá bom, a hora que você quiser falar comigo, estou à disposição. Já vamos marcar. Então, assim, você quer construir junto comigo? Só que tem uma coisa, que a duras penas eu tive que descobrir e tive que fazer algumas condições para mim, tá? Então, assim, eu quero trabalhar com o Antônio. O Antônio não é meu filho, o Antônio é um ativista que nem eu. Hora que eu percebo que, em vez do Antônio querer caminhar comigo, junto comigo, ele quer ser eu, aí eu não quero mais caminhar com o Antônio. Uhum. E eu aprendi isso, coisa que nunca na minha vida eu fiz. Eu tive que entender que, assim, porque é muito doloroso isso. Sim. Ela já foi passada a perna por bastante gente. Então, assim, eu fui mudando meus caminhos ao longo das pessoas que passaram pela minha vida. Um dos maiores defeitos da minha mãe é ser bonzinha demais. Então, assim, até eu chegar num momento da minha vida que eu nunca tinha feito isso, de eu chegar para uma amiga que eu considerava demais e falado para ela assim, ó, a partir de hoje, a gente não tem o mesmo caminho. Você está indo para um caminho que eu não concordo, então, assim, então agora você segue sozinha, eu não vou mais. Sim. Tá? Então, assim, e eu percebi que a partir do momento que eu abri mão disso, aí a coisa começou a aflorar, assim, mostrar para mim realmente quem que era a pessoa. Então, eu falei assim... Às vezes usa só para fazer uma ponte, né? As pessoas fazem isso, né? Infelizmente. Então, assim, por isso que eu falo assim, ó, você quer andar comigo, você vai andar junto comigo. Eu não vou querer ser melhor que você, e nem você. Agora, você andar comigo para você me usar para chegar em algum lugar, não. Porque, assim, eu sempre escuto assim, mas por que a Lília? Ai, mas por que é o Antônio que tá lá? Só que ninguém para e fala assim, como que a Lília e o Antônio chegaram até aqui? Ninguém pergunta nesses 12 anos qual foi a nossa construção e qual foi a nossa busca. Tá? Só sabem ofender. Porque que, tipo assim, que nem a gente tem um vínculo muito forte com a Unifesp, né, em São Paulo. Mas, assim, foi uma oportunidade que a gente teve que a gente agarrou com unhas e dentes. Sim. Será que todo mundo aproveita oportunidades? E eu, desde que a gente começou a fazer parte desse projeto lá, eu não sempre falei para todo mundo, gente, a gente está fazendo um projeto assim, assim. E as pessoas nunca deram tanta confiança. Só que a hora que começaram a perceber que isso era tão importante, aí as pessoas queriam ir junto para conhecer. E aí você começa a perceber, opa, tá? Só que assim, foi uma construção onde a gente recebia, mas a gente também contribuía. Com certeza. Né? Então, assim, então são caminhos que você tem que pensar assim, ó, a Dinorá está aqui hoje, ou a clínica da Dinorá, 4 clínicas aí, a troco do quê? Caiu do céu? Qual é o objetivo disso? A Dinorá falou assim, eu quero ter 5 clínicas, o Papai do Céu pôs lá, uma em cada cidade, né? E nem precisou vir o filho para te dar a luz do que você ia fazer. Então, assim, eu acho que as pessoas elas têm que dar o valor devido que a pessoa tem, Sim. Tá? Porque todo mundo tem seu valor. E as pessoas têm que se valorizar também, porque a minha mãe sofre disso e não se valorizaram bastante muitas vezes. Mas a gente vai aprendendo na vida, né? Ah, minha mãe demorou demais para Mas começar a se valorizar. Mas é o tempo que ela precisava para ela também se recolher um pouco, às vezes, né, Lília? Sim, tem hora que você precisa... Eu falo assim, que você está à disposição sempre, o tempo inteiro, para todo mundo. Nem sempre, porque assim, quando você está fazendo muito pelos outros, talvez você está fazendo muito pouco para você. Né? E o julgamento sempre vem. E eu falo assim que você é uma pessoa boa para estar com as pessoas quando você está bem, financeiramente, emocionalmente. Agora, quando você está vivendo a sua situação financeira difícil, emocional está difícil, ninguém está do teu lado. Porque aí você descobre quem é realmente a pessoa que porque, realmente... assim, a fala da gente fica difícil. Porque você pergunta para mim assim, Lília, você está bem? Ai, não estou bem. Essa semana aconteceu isso. E a semana passada aconteceu uma coisa pior ainda. Em vez de trazer uma mensagem mais positiva para você, para te tirar daquele... Mas você sabe que esse ano eu comecei o ano assim. Eu ainda não aprendi essa parte, porque eu sou aquela pessoa que sempre fala meus problemas, meus defeitos para todo mundo.
Mas esse ano eu comecei assim, todo mundo que chegava para mim, Lília, como que você tá? Eu falava, eu? Maravilhosa. Sim. Sou linda, Aham. sou magra, Uhum. sou rica. Deus me ajuda em tudo aquilo que eu faço. Então, assim, eu só coloquei no meu mantra ali tudo quanto era coisa boa. E já melhora tudo, né? Então, Parece assim, que atrai. aí quando a pessoa vai falar, e você tá maravilhosa também. Isso. Já, né? Passa. Em compensação, eu sou aquela pessoa que a pessoa elogiava minha mãe, por exemplo, num evento aleatório, minha mãe encontra um conhecido, um amigo dela. Daí Aham. a pessoa elogia minha mãe, fala, bonita, mas eu, como assim bonita? Minha mãe é bonita, desde onde isso? Eu sou completamente oposto nesse Aí sentido, eu entra sou no negativo sincero. demais. Não, esse Na caso específico é o sinceridade. Não é sincericídio. não é sincero, isso é falta de filtro mesmo, né? Ah, meu Deus do céu. Ah, não, foi sincericídio. Ô, Mas eu Antônio. sou, entrando só nesse ponto da Aham. positividade da minha mãe, eu infelizmente ainda não aprendi isso, porque eu sou aquela pessoa que, foi falando da parte da infância de novo, a um certo momento eu vi que eu tinha problemas de frustração com... eu tinha frustrações que eu não conseguia lidar, questões, eu era uma pessoa muito competitiva e aquele mal perdedor, e Uhum. minha solução pra isso foi decidir, é só eu pensar que vai dar tudo errado, no sentido de ter uma visão negativa da situação, porque Ah, qualquer conquista vai ser lucro. sim. E depois disso só foi ladeira abaixo. Porque querendo ou não, tem uma hora que você para de conseguir controlar isso e isso vira o seu pensamento automático. É, porque o pensamento ele te leva aonde você Leva. deseja. Exatamente. Falando em te levar, conta um pouquinho da época da faculdade. Qual é o curso que você se propôs a fazer? Conta um pouco lá, faculdade, vida profissional. São fases, não vou dizer complicadas, ou a minha parte de faculdade foi durante a faculdade que eu tive diagnóstico, então dá pra dividir entre antes e depois, até certo ponto. É, eu vejo bastante o meu período de faculdade mais como uma extensão do ensino médio fundamental, porque eu via quase como do mesmo jeito, eu não via tanta diferença. Eu via até que era menos pressão, porque as aulas duravam menos, era uma aula só de manhã. Quando eu tinha alguma coisa mais pra fazer, era daí uma aula à noite. Totalmente diferente do ritmo de um ensino médio, onde você tinha aula manhã e tarde, muitas vezes manhã e tarde inteira, em um período que começava antes e terminava depois do período equivalente na faculdade. Então, até no começo foi um choque pra mim, que eu fiquei, como assim? Eu tô só tendo que fazer isso. Explicando, eu fiz o curso de Direito, que tem pessoas que realmente acreditam que é um curso difícil, mas o curso em si não é difícil, é só prestar atenção nas aulas e ver os materiais, que é tranquilo. Santo que eu sou aquela pessoa que não deve ter terminado 3 livros da faculdade, eu não terminei de ler por inteiro, assim, por extenso. Tipo, livros de doutrina. Então, eu não posso dizer que era um curso difícil, mas também minha mãe acha que eu não sou um bom referencial pra falar se o curso é difícil ou não, mas eu conseguia fazer isso sem, basicamente, estudar fora de sala de aula, então eu acho que não era difícil. E também era uma coisa que E você apreciava. Era um assunto que você aí que apreciava. tá, eu penso, eu acredito que eu já pensava mais ou menos assim desde aquela época, que eu acho que quase independente do curso que eu fosse decidir fazer, eu ia gostar do curso e eu ia ter conseguido aproveitar. Eu realmente acho isso. Tanto que até, exemplo, até minha TO ficava enchendo o saco por que eu não fui pra área de exatas. Ela falava isso quase que desesperada, que eu não entendia meu raciocínio. Aham. E eu acho que se fosse na época, eu ainda estava bem com exatas, eu ainda conseguia fazer cálculos e tudo mais tranquilo. Então eu acho que eu teria tido uma facilidade. Não vou dizer facilidade de ser aquela pessoa que não quer ter um DP ou ficar de exame. Não sou esse ponto de inteligente, mas eu teria conseguido, se eu fosse para exatas, para biológicas, para humanas, quase independente do curso que fosse, eu teria conseguido fazer e teria concluído. Eu não tinha essas dificuldades nessa questão realmente de... Porque se vê em vários autistas que têm essa dificuldade de terminar o ensino superior, às vezes acredita que é muita pressão. Mas também eu não via pressão no ensino superior, porque eu já estava acostumado com a pressão do ensino médio que eu passei, que Uhum. era uma pressão grande. Sim. Mas na época eu também conseguia dar conta, nos meus limites, mas eu dava conta também. E quando você inseriu a sua vida na parte profissional mesmo? Começou a atuar como advogado? Como é que foi? Eu vejo a minha visão, acho que foi até negativa, porque querendo ou não, eu falo nisso na questão de rotinas mesmo. Eu fui aquela pessoa que basicamente se condicionou a ir para a escola. Eu entendi a questão de estar num ambiente de ensino, ambiente estando aprendendo. Não falo nem da questão, por exemplo, de mestrado, doutorado, coisa nesse sentido, mas eu estava condicionado a minha rotina a ir estudar. Tipo, Uhum. independente se era manhã, tarde ou noite.
Então eu tinha esse condicionamento que, depois que eu saí da faculdade, eu perdi completamente. Eu vou dizer, eu digo realmente que eu imagino, que eu vejo como se fosse uma regressão mesmo, tipo assim, de capacidades intelectuais e de tudo. Tipo, não vou dizer que foi uma poda neuronal, mas realmente foi um período de perdas para mim de habilidades. Foi um período que, por exemplo, primeiro eu basicamente fiquei 1 ano fazendo cursinho para passar na OAB, porque eu não sou, não sou, como eu falei, não sou tão inteligente assim, eu não passei de primeira na OAB, nem segunda, nem terceira. Demorei basicamente 1 ano para isso. E depois disso, foi um tempo para eu conseguir encontrar um emprego. Mas, querendo ou não, eu tinha as mesmas dificuldades. Como eu estudei coisas bem específicas para fazer esses cursinhos, certas coisas da faculdade em si eu já estava perdendo. E eu não fui uma pessoa que, por exemplo, quis advogar quando estava na faculdade. Eu tive essa ideia depois, quando eu vi que eu achava que eu não daria certo num ambiente de concurso público. Uhum. E nesse sentido, eu tentei. Tive meus anos e barrancos. Demorei um tempo também para conseguir um trabalho. Felizmente eu consegui, pela própria visibilidade dentro do autismo, participar, exemplo, em palestra, ou mesmo só de estar na mesa de honra, foi visto por pessoas que acharam interessante minha história. E disso a gente teve trabalhos interessantes. Infelizmente não duraram tanto tempo assim. Parte eu até culpo pelo Covid, porque eu também falo que Covid foi um momento divisor de águas na minha vida. Nesse caso, de forma negativa, que eu acho que eu, pessoalmente, perdi muito com o Covid, ao mesmo tempo que foi outro ponto extremo de mudanças de rotina na vida, que eu penso que eu fui aquele advogado que começou a trabalhar e simplesmente nunca tinha ido numa sala de juiz, nunca fui numa porque era audiência, tudo porque tinha sido online. passou tudo para Sim. online Sim, nisso. até hoje É. ficou no online Sim. agora, né? É muito que eu tive muitas poucas oportunidades dentro disso, nesse ambiente. Também, junto na questão de advogar, eu fui aquela pessoa que eu não procurei um estágio durante o período de faculdade, só fiz o estágio obrigatório porque eu não pensava em advogar. Quando eu pensei em advogar, eu já tinha passado dessa fase de segundo, terceiro, quarto ano para poder fazer isso. Sim. O que eu falo que foi mais diferente, não de forma positiva ou negativa, foi que eu pensei, já que eu estou trabalhando, já que eu estou estudando a questão do autismo e dentro do direito tem muita coisa interessante relacionada. Eu pensei, vou trabalhar o direito da pessoa com deficiência, não especificamente autismo, mas pessoa com deficiência como um todo. Dentro disso, eu achei interessante. Eu aprendi coisas muito diferentes e coisas legais que, não só para o meu trabalho posteriormente, ou mesmo para outras coisas que eu fiz depois, mas até coisas para a vida mesmo. Sim. Só que eu tive a infelicidade que eu não sou a melhor pessoa para trabalhar com públicos. Eu cheguei a ser, já cheguei a atender pessoas que me contrataram para fazer uma discussão, para tirar dúvidas, só para essa pessoa depois simplesmente não contratar comigo como advogado e procurar um outro advogado. E daí você pode pensar, será que essa pessoa estava vendo confiança dentro de mim? Ou Uhum. só porque eu era autista? Ou alguma outra coisa que impediu ele de trabalhar comigo? Eu não dei a impressão de um trabalho concreto ou profissional, talvez, não sei. Sim. Que também é uma coisa minha, que se você reparar, eu dificilmente vou ser incisivo, vou falar que, não, você tem esse direito, tal direito e tudo mais. E não consigo dar aquela afirmativa que dá uma certeza pra pessoa. Então, eu não, querendo ou não, realmente, isso é uma característica minha de personalidade. Então, é uma coisa que eu até tentei trabalhar isso depois de novo, só que eu vi que eu não conseguia mudar. Eu sou a pessoa que fala de uma forma meio aberta, que não fala nem o sim, nem o não, mas tenta falar o meio termo e não é o que as pessoas se sentem confortáveis, Talvez infelizmente. até por falar a verdade demais. Não, nem da questão de, às vezes, falar demais, mas eu não sou comerciável, basicamente. Eu não sei se Sim. em estar no comércio e usar as táticas para tentar vender o meu próprio pão, basicamente. Eu E tenho uma dificuldade o grande com direito é isso. difícil, né? Porque Sim. o direito Não. é sempre 50%. Você pode ou não pode Sim. ganhar. Então, Sim. lógico, vai Tanto depender que de tem a toda a piada fala que a construção. pessoa se a pessoa por responder sempre depende, o cara vira juiz. Tem a piada, isso é piada. Pra quem não é da área. Aham. Então, querendo ou não, eu infelizmente. E desses ambientes que eu trabalhei, a gente se tentou fazer isso de me colocar para fazer outras coisas, não necessariamente fazer esse atendimento individualmente. Sim. Nesses primeiros trabalhos eu ficava junto no atendimento, mas não fazia. Uhum. Mas mesmo assim foi uma situação de eu não vou dizer nem que eu não estava satisfeito, mas eu realmente não conseguia desenvolver também. E mais parte eu também falo da questão que eu comentei antes de eu não fui
condicionado ao ambiente de trabalho. Um ambiente de trabalho completamente diferente do ambiente de sala de aula, de Sim. estudo. E realmente eu sou uma pessoa que consegue se adaptar a muitas situações, mas eu demoro muito para me adaptar. Então, eu realmente tinha uma resposta lenta nesse sentido, então eu não era aquela pessoa que trazia grandes resultados, querendo ou não. Sim, sim. E me fala uma coisa, você tem uma novidade aí na sua vida agora, né? Tem. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Como que eu posso falar a respeito? Se for a que a gente estava comentando antes aqui, Aham. eu vou estar aparecendo num quadro no Fantástico, mas eu ainda não sei datas, não posso falar com as pessoas que foram relacionadas, mas é um quadro que já Sim. passou ano passado, então se vocês podem perguntar, vocês vão descobrir a respeito em breve. Que legal, né? Espero que vocês Sai gostem. esse ano ainda? Será? Eu acho que deve sair a partir Esperemos que sim. de... Mais pro meio do ano. pro eu final. acho que no meio do ano. Aham. Mas ainda eu tá acho que fazendo eles as vão gravar gravações, tudo então. primeiro para Possivelmente. depois... Tem mais 3 gravações Sim. pela frente. Para depois... São 5 episódios, já tem 2 gravados e aí tem mais 3. Um a gente já grava dia Não 4. fale nomes, Não vou por falar nomes, favor. por Tem que te lembrar que você gosta de comentar nisso. Depois a gente fala. E é mais relacionado à vida adulta? Do autismo? Na verdade, não. A gente, Na verdade, não não. somos nós que somos os entrevistados, nós que estaremos entrevistando. Ah, Não eu que especificamente, mas interessante. é um quadro que vai tratar com vários autistas. São 21 autistas, daí tem a equipe de profissionais, tem a médica que é mediadora e um artista. Então, assim, os várias autistas fazem a pergunta para o artista. Porque qual que é o Ah, objetivo? Que é uma pergunta sem filtro. sim. Por isso que o programa chama Pode Perguntar. Mas eu Aham. também não quero comentar muito disso, porque qualquer coisa Sim. dá pra gente fazer uma conversa só a respeito disso também, legal. depois, Depois mais no primeiro aprofundado. episódio nós Mas já isso, podemos falar. mas isso é uma construção de toda a sua vida, Não, com certeza. né? Porque Todo o dentro trabalho do com o Brasil ambulatório inteiro, você for chamado. Sim. Então, isso é uma coisa positiva. Dentro de várias coisas que você falou, poxa, isso não foi muito bom, isso não foi muito bom, mas olha onde eu cheguei, né? Eu É Olha aquele tava onde negócio, você... ninguém é perfeito. Todo mundo comete erros. O negócio é que eu não consigo aceitar meus próprios erros. Mas, querendo ou não, isso é resultado do trabalho que a gente tem, não Sim. apenas meu. Tem que agradecer com certeza minha mãe, muito disso. Mas todo aquele trabalho junto com o ambulatório de autismo do... Nossa, agora me fugiu o Da nome Unifesp. da Unifesp. Então é um trabalho que a gente está sempre nutrindo. E esses são os frutos que a gente está colhendo. Foi Muito uma, lindo. foi uma oportunidade, na verdade, né? Do Paraná mesmo, só o Antônio. Olha isso, que Boa parte é beleza. lá de dentro de São A Paulo grande mesmo. maioria é de São Paulo. Cidade. Talvez, se ele não tivesse vinculado à Unifesp, talvez ele não tivesse. Não, talvez não. Com certeza não não teria teria. oportunidade Eu de nessa participar nem da oportunidade não teria seletiva. aparecido. Aham. Então, isso é uma coisa positiva, Não, com né? certeza. Eu falo que Deus vai encaminhando a gente, Não, né? e você pode pra ter onde a gente tem que certeza tá. que lá, no primeiro momento que alguém vê esse menino lá, alguém vai falar assim: por que o Antônio? Uhum. Né? E não vão ver o que a gente construiu para chegar lá. Sim, é isso mesmo. Mas é isso, né? Igual a bailarina. Quando ela tira toda essa patilha dela, que o pé tá todo machucado, cheio de calo, é Nem me onde... fala. Porque quando tá com essa Exatamente. patilha, que é aquilo. A gente, de Nora tem Tudo clínica. lindo, né? O Ah, eu tenho Antônio medo tá de lá no bailarina, quadro, se não sei preocupa o quê. Mas ninguém vê nosso pé, como é que tá claro dentro que dessa não. patilha, Claro né? que não. Ninguém calça nosso sapato, né? Mas tudo que a gente faz é construção, pro bem ou pro mal. Sim, Então a pessoa, ela tem que saber o que ela quer construir para a vida dela, exatamente. né? E assim como a gente constrói, né? E eu quis convidá-los porque para mim, são pessoas de referência. Então, ter uma vida adulta, estar dentro do espectro e se desenvolver, passar por uma Sim. faculdade, eu achei um ponto importante que Terminando você o falou. mestrado. Eu sempre estudei. Quando cheguei na parte de trabalhar, eu não tive esse direcionamento. Então, Sim. isso é interessante porque, de repente, alguém pode fazer um curso técnico Exatamente. de aprendizado para trabalhar. Ou nem Então, necessariamente já uma é coisa só com sim. isso. De ter isso em mente, as pessoas que já estão trabalhando com autismo, porque querendo ou não, hoje em dia a gente tem muito autista que está ficando adulto, está chegando nessa fase, Sim. que desde a infância tem algum tipo de acompanhamento. Desses profissionais entenderem que, querendo ou não, são muitas vezes profissionais que estão dedicados, que são especializados em crianças e adolescentes, mas que, Sim. consequentemente, começam a atender essas pessoas porque já estavam atendendo. E não existe um preparo nem para eles,
Não que não tenha algum curso, nem algo nesse sentido, mas essas pessoas simplesmente não sabem que tem que fazer essa adaptação, que tem que preparar eles Emprego para apoiado aí. ter, É. nem necessariamente para emprego apoiado, a questão de ensinar mesmo que isso vai ser um ambiente completamente diferente no ambiente escolar. Sim. Aham, É aham, passar previsibilidade. Isso, previsibilidade. E E aí tem rotina. que ajudar com que as empresas entendam o que tem que entendam. ter. E as Esse- pessoas que estão convivendo têm que ter. Esse é o nosso objetivo, né? Eu falo assim que esse é o nosso projeto macro. É um Sim. dia a gente ter essa oportunidade, Sim. né? De que Vai as ter. empresas, se Deus quiser. Vai ter, sim. Tanto que o meu mestrado é sobre políticas públicas e questão de empregabilidade da pessoa com deficiência. Mas daí volta para aquela questão que um mestrado, uma pós-graduação, um doutorado são completamente diferentes do ambiente escolar de ensino médio superior. Sim. Simplesmente é uma questão de dependência sua e uma falta de aulas, eu falo, porque eu achava absurdo ter 2 aulas, 3 aulas por semana. Eu fiquei, gente, eu tava acostumado a ter 5 vezes isso por semana, gente. Então, isso pra mim era muita pouca coisa. Eu não conseguia ver aquilo como aula. Aham. Não que não fosse uma aula, mas eu não conseguia ter o mesmo nível de E dedicação. na hora que acaba essas aulas, você tem que fazer o trabalho sozinha aí, que a coisa pegou. Uhum. Eu tive uma sensação disso, querendo ou não, uma pseudo-versão disso que foi, querendo ou não, o trabalho de TCC dentro da graduação, mas ainda assim era completamente diferente. Você estava dentro daquele ambiente, então você já sentia naquele ritmo também. Então era uma Sim. coisa, pelo menos pra mim, que precisava dessa rotina e tudo mais. Obviamente eu sentia muito falta. Sim. Antônio, eu quero te agradecer por ter aceitado esse convite, você e a Lilian, que é sua mãe. O prazer é todo Tá? nosso. Né? Eu já fui até vocês no podcast Agora foi a Altistar. nossa vez. E agora vocês vieram para o Rehabcast, então eu fiquei Maravilha. muito feliz. Estou muito feliz por esse projeto que você teve aí agora, né? Que vai ser lançado já já. Então, nossa, eu falo assim, olha, Vamos esperar, vamos esperar. eu conheço uma pessoa famosa. Tá joia? Então, eu desejo tudo de bom dentro desse projeto, que realmente ele finalize, né? De acordo com o que vocês até sonharam, né? Até entenderam, estão dentro de tudo isso. Muito obrigada. O prazer é todo meu. Querem deixar alguma mensagem para as pessoas? De repente, você para um adulto que está dentro do espectro também? Tudo bem, vou fazer uma mensagem para você autista adulto. Entenda, realmente eu vejo muitos adultos autistas que passam por muito sofrimento. Vejo alguns que eu imagino até que se não tivessem tido o diagnóstico, mesmo tendo tido todo o sofrimento que eles passaram na vida, eles estariam lidando de uma forma diferente, estariam escondendo esse sofrimento, estariam até conseguindo ser mais produtivos por causa dessa máscara. Mas eu quero que você entenda que sim, a vida é difícil, mas a gente tem que resistir a isso e sempre vai aparecer alguma oportunidade pra gente. A gente tem que estar aberto a elas e ser criativo, porque muitas vezes a gente fica fixo em uma coisa e aquilo às vezes realmente não é pra gente. Mas também não existe problema em errar dessa forma. A gente não pode se julgar demais porque todos erramos, mas realmente a gente tenta insistir muitas vezes. Errar é humano e a gente tá sempre... A próxima oportunidade sempre será a nossa melhor oportunidade. Maravilha. Não peça para eu Gostou? falar mais nada. Não quer, né? Não, depois disso, Já falou tudo. né? A fala dele para mim Realmente. foi perfeita. Parabéns. E vocês que assistiram esse Rehabcast, conhecem pessoas que estão dentro do espectro, que são autistas e gostariam de compartilhar, por favor, nos ajude. Compartilhe a história do Antônio, da Lilian como mãe, né? E muito obrigada a todos que assistiram até agora. Até o próximo Rehabcast. Tchau, tchau, gente.